Renasça em silêncio. O processo estoico de reconstrução interior. Há momentos em que a vida não grita. Ela apenas pesa. Um peso que não se explica para ninguém, porque não nasceu de um único acontecimento, mas de uma soma silenciosa de desgastes, fraturas, expectativas falidas e pequenas desistências diárias que você acumulou sem perceber. O chamado interno começa nesse território, onde nada parece catastrófico, mas tudo parece errado. Onde você ainda funciona, ainda cumpre suas obrigações, ainda sorri quando necessário, mas por dentro existe um cansaço antigo, quase mineral, que não se move mais. É naquele instante aparentemente banal, menos ao acordar sem ânimo, ao sentir a mente vagando no meio de uma conversa, ao perceber que não reconhece mais o próprio reflexo emocional, que a verdade começa a emergir, não como uma revelação súbita, mas como um incômodo que persiste. Algo dentro de você tenta avisar que a versão que carrega já não sustenta sua própria existência. Não porque você seja fraco, mas porque a vida exige atualizações internas que muitos evitam, por medo de se perder no processo. A narrativa do chamado interno se dá no contraste entre o externo estável e o interno em ruínas. Uma pessoa pode cumprir todas as expectativas sociais e ainda assim sentir que está se afastando de si mesma. A ruptura não é visível, mas cresce como uma rachadura subterrânea. Pequenas tensões que antes passavam despercebidas agora ganham forma, e cada gesto parece ecoar um desconforto difícil de identificar. É a sensação de habitar uma identidade que já cumpriu seu ciclo, mas que se mantém ativa por pura inércia. Nesse ponto, o silêncio se torna estranho. Não o silêncio do ambiente, mas aquele que existe entre um pensamento e outro. Um tipo de vazio que provoca desconforto, como se houvesse um espaço dentro da mente aguardando ser preenchido por algo novo, mas que você ainda não sabe gerar. É nesse vazio que surge a pergunta que poucos têm coragem de formular: quem você se tornou enquanto tentava sobreviver ao mundo? Os antigos estoicos apontavam que nenhuma transformação verdadeira acontece sob aplausos. Tudo que renasce precisa primeiro morrer dentro de você. É um processo discreto, introspectivo, quase invisível. A mente antiga tenta se segurar, como uma casa velha que resiste antes de finalmente ceder ao tempo. E quando ela começa a ruir, o primeiro impulso não é reconstruir, mas esconder a queda. Você sente o desejo de recorrer-se emocionalmente, não porque quer fugir, mas porque pressente que algo maior está se reorganizando de forma silenciosa. Um dia, no meio da rotina, você percebe um detalhe. A vida segue igual, mas você não. O que antes era tolerável, agora sufoca. O que antes fazia sentido agora parece distante. O que antes alimentava sua identidade, agora soa vazio. Esse descompasso é o verdadeiro chamado interno. Ele não chega como uma escolha consciente, mas como uma necessidade inevitável. A mente tenta resistir, mas o corpo sente uma pressão no peito, uma respiração irregular, um pensamento insistente de que algo precisa mudar antes que você se perca completamente. A metáfora estoica que se impõe nesse momento é simples e madura. Uma terra fértil só renasce depois que o solo é revolvido. E o revolvimento não é suave. Ele quebra estruturas antigas, vira camadas profundas, expõe raízes mortas. É um processo duro, mas necessário para que algo novo possa brotar com força. Assim também acontece com a psique. Antes do renascimento, existe a perturbação inicial, que avisa que o antigo já não serve. A pergunta existencial surge com clareza: você continuará carregando o que morreu dentro de você, ou terá a coragem de permitir que uma nova identidade seja construída? Os estoicos lembram que não há renascimento sem retirada, sem recolhimento, sem silêncio. O chamado interno
é o prenúncio desse processo. Ele marca o início da jornada, onde a reconstrução não começa com força, mas com honestidade. É nesse ponto que a frase estoica ganha peso. A verdadeira mudança nasce quando você para de fingir que está tudo igual. E aqui começa a sua descida necessária. Uma descida que não destrói, apenas revela. O conflito que impede o renascimento não é óbvio. Ele não aparece como uma crise aberta, nem como um colapso reconhecível. Ele se instala de maneira sorrateira, como uma fricção constante entre o que você é e o que insiste em permanecer dentro de você, mesmo sem servir mais. Esse conflito é silencioso, porque se desenrola em regiões da mente que você raramente visita com atenção. É uma batalha travada entre camadas internas que não dialogam, mas se influenciam continuamente. Há uma parte de você que pressente a necessidade de mudança. Ela observa as inconsistências, detecta a fadiga emocional, percebe que está repetindo padrões que já provaram ser estéreis. Essa parte tenta avançar, tenta respirar, tenta criar espaço para uma nova vida interna. No entanto, existe outra parte que se agarra ao velho, uma parte moldada por anos de sobrevivência, hábitos automáticos, respostas emocionais herdadas e crenças que você não escolheu de forma consciente. O conflito invisível acontece quando essas duas forças se confrontam, mas nenhuma fala explicitamente. Você apenas sente atenção, sente que algo puxa você para frente, enquanto algo mais pesado o prende ao passado. Essa é a raiz da exaustão que muitas pessoas interpretam de forma superficial. Não é falta de motivação. É uma disputa interna entre o que deseja renascer e o que teme desaparecer. A mente antiga, mesmo desgastada, tenta se preservar. Ela cria justificativas, racionalizações e histórias que explicam por que você não pode mudar agora. Ela constrói cenários de medo, medo de perder controle, de perder referências, de enfrentar o desconhecido. Ela tenta convencer você de que é mais seguro manter-se igual, mesmo que isso custe sua paz. Essa narrativa silenciosa cria uma resistência sutil, mas poderosa, que se expressa em pequenas sabotagens interiores. Adiar decisões, evitar confrontos internos, buscar distrações para abafar a inquietação. Ao mesmo tempo, a parte que deseja renascer se manifesta com sinais que você sente no corpo mais do que entende com a mente. A respiração fica curta, o sono não descansa. Pensamentos repetitivos surgem. Uma irritabilidade leve, quase imperceptível, começa a fazer parte da sua rotina. É o seu eu mais profundo, tentando avisar que está preso em uma estrutura que não consegue mais sustentar seus movimentos internos. O conflito invisível é isso. Um embate silencioso entre a vida que insiste em continuar como está e a vida que implora para existir. É a colisão entre o passado que se recusa a ser encerrado e o futuro que ainda não tem forma. Enquanto essa disputa permanece sem clareza, você se sente suspenso, nem totalmente preso, nem realmente livre. Apenas no meio, cansado, tentando manter uma normalidade que vai se tornando cada vez mais artificial. O ponto decisivo desse conflito é que ele não se resolve sozinho. Ele exige consciência. Exige que você reconheça que a resistência não é um aviso para parar, mas uma prova de que o processo de renascimento já começou. Os estoicos sabiam que a mente cria ruídos, justamente quando está prestes a atravessar um limite interno. E é por isso que o conflito é invisível, porque ele acontece antes que você consiga nomear o que está mudando. O peso que você sente não vem apenas das circunstâncias externas. Ele nasce da própria arquitetura psicológica que você construiu ao longo da vida. Uma estrutura formada por histórias que contou a si mesmo, interpretações antigas que nunca foram revistas, crenças que se solidificaram por repetição, não por verdade. O peso da mente é a soma de tudo isso. Um acúmulo silencioso que se torna tão familiar
que você esquece que está carregando. A mente humana cria loops. Quando uma situação produz dor ou insegurança, ela registra não apenas o acontecimento, mas também a emoção que o acompanhou. Depois, passa a repetir essa emoção automaticamente, mesmo quando o contexto é completamente diferente. O peso da mente é essa repetição inconsciente. Você reage como se estivesse vivendo o mesmo medo, mesmo quando já está em outro lugar da vida. É como carregar memórias emocionais que continuam ativas, apesar de já não terem função. Esses loops se fixam em camadas profundas. Você pensa que está tomando decisões, mas muitas vezes está apenas obedecendo reações antigas. Elas surgem como impulsos: evitar situações, desconfiar de pessoas, duvidar de si mesmo, antecipar problemas inexistentes. Tudo isso cria uma espécie de névoa emocional que distorce a percepção. A mente fica pesada não porque está cheia de pensamentos, mas porque está cheia de repetições que você não escolheu conscientemente. Essa pressão interna gera uma sensação de esforço constante. Você tenta avançar, mas sente que algo o puxa para trás. Tenta respirar fundo, mas não encontra espaço. Tenta reorganizar a vida, mas se perde antes de começar. Essa fricção entre o que você quer e o que sua mente reproduz faz com que qualquer movimento pareça maior do que realmente é. Não é a vida que está pesada, é o passado que continua ativo dentro de você. Na psicologia profunda, esse tipo de loop é conhecido como automatismo emocional. Ele se forma quando a mente conclui, por repetição, que determinadas respostas são formas de proteção. Mesmo que hoje elas destruam mais do que protejam, a mente continua usando-as porque não aprendeu outra rota. Isso cria um paradoxo. Você sofre porque se repete, mas se repete porque acredita inconscientemente que parar de repetir seria perigoso. Os estoicos chamavam isso de peso inútil, não porque seja fraco, mas porque não serve. É um excesso emocional que a mente carrega por hábito, não por necessidade. E é esse excesso que impede a reconstrução. Não há espaço para renascer quando a mente está ocupada sustentando narrativas antigas. A pessoa tenta se transformar, mas faz isso usando os mesmos mecanismos que construíram sua dor. É como tentar reconstruir uma casa, usando os mesmos materiais que fizeram a estrutura ceder. O peso da mente também se manifesta como autocobrança exagerada. A sensação de que você deveria estar melhor, deveria ser mais forte, deveria saber lidar. Esse tipo de cobrança é um reflexo direto do automatismo emocional. A mente repete o tom crítico que aprendeu em algum momento e transforma esse tom em regra. A cada movimento interno, surge uma voz que questiona sua capacidade. Esse ruído desgasta, consome energia e alimenta a exaustão que impede a mudança. Quando você sente que está preso, geralmente não está preso ao presente. Está preso a uma estrutura emocional que foi construída sem consciência. Por isso, o peso da mente é tão difícil de identificar. Ele não se apresenta como algo externo que você pode apontar. Ele está integrado a você, misturado à sua forma de pensar, confundido com a sua voz interna. E é justamente por isso que dói tanto, porque parece que o peso é você, quando na verdade é apenas um padrão que se instalou dentro de você. A compreensão disso abre espaço para a próxima etapa. Antes da queda mais profunda, é preciso reconhecer que a mente pode se transformar e que o peso que você sente não é definitivo. Ele é apenas o acúmulo de respostas que já não correspondem à pessoa que você está se tornando. A queda não chega com um estardalhaço. Ela se instala como uma erosão lenta, quase imperceptível, até que um dia você percebe que está em um território emocional onde nada parece firme. A mente, já cansada de sustentar estruturas antigas, começa a ceder. Não há mais força para manter a imagem, para carregar as narrativas que antes justificavam tudo, para insistir em uma identidade
que não se sustenta. A queda é esse momento em que você deixa de lutar contra a verdade, que tentou ignorar por tempo demais. A confusão que acompanha essa etapa não é apenas mental, ela é visceral. Você tenta compreender o que está acontecendo, mas não encontra palavras. Tenta organizar os pensamentos, mas eles escapam. Tenta se acalmar, mas o corpo reage como se estivesse à beira de um precipício invisível. É como se um vazio surgisse no centro da sua identidade, e nada do que costumava preencher esse espaço funcionasse mais. É o colapso silencioso de uma estrutura emocional interna que não consegue continuar existindo da forma como era. Há um momento específico da queda que poucos admitem. Aquele em que você percebe que não tem mais controle sobre a narrativa que sustentava sua vida. Suas certezas se dissolvem. Seus planos parecem frágeis. Seus motivos perdem força. Você se vê vivendo no automático, mas sem sentir que há algo guiando seus movimentos. A mente não consegue mais simular estabilidade. A realidade interna se revela como é: um campo desordenado que precisa ser refeito do zero. Nesse ponto, surge a exaustão profunda. Não a exaustão física, mas aquela que nasce da alma. Um cansaço que tira o brilho das manhãs, que torna as conversas pesadas, que faz com que o mundo pareça distante, como se você estivesse observando tudo por trás de um vidro espesso. A vida continua acontecendo, mas você não se sente mais parte dela. Cada gesto parece roubar energia. Cada pensamento exige esforço. Cada pequena decisão se transforma em um obstáculo. É aqui que a queda se aprofunda. Quando você começa a perceber que talvez não consiga voltar a ser quem era. Não por fraqueza, mas porque aquela versão de você já não existe. E esse reconhecimento, embora doloroso, é inevitável. A mente tenta buscar referências antigas. Tenta reconstruir caminhos conhecidos. Tenta recuperar sensações que já se apagaram, mas nada responde. Tudo que remete ao passado soa distante, vazio, desconectado. A antiga identidade se desfaz como poeira. A queda é a morte simbólica do que você tentou sustentar por tempo demais. É o fim de uma narrativa que não serve mais à sua evolução. E por isso, ela é tão assustadora. Porque não há garantias sobre o que virá. Não há clareza, não há direção. Você se encontra em um espaço emocional que exige entrega. Os estoicos chamavam esse momento de a travessia do vazio, o ponto em que a mente precisa soltar o que já não tem vida, mesmo sem saber o que encontrará do outro lado. O abismo emocional aparece quando você finalmente entende que não há volta, que não pode mais se esconder atrás da imagem, da rotina, das justificativas, que sua antiga armadura ruiu e que, para continuar vivo por dentro, precisará atravessar o silêncio mais profundo que já enfrentou. A queda é esse instante em que você é obrigado a encarar a própria desordem, sem distrações, sem personagens, sem máscaras. É nesse território que o renascimento se prepara. É aqui, no fundo da descida, que a mente fica exposta e vulnerável o suficiente para finalmente reconstruir-se. A queda não é punição, é processo. É a revelação necessária, o espaço onde tudo que é falso cai e tudo que é verdadeiro começa a respirar pela primeira vez. A luz não chega como um rompimento. Ela não invade, não resgata, não ressoa como um milagre. Ela surge de maneira quase tímida, como um pensamento que atravessa o caos e, por um breve instante, oferece uma clareza inesperada. Depois da queda, quando tudo parece ruído, um único fragmento de ordem começa a se formar dentro da mente. É nessa brecha que nasce a primeira luz estoica. Ela aparece quando você percebe que não precisa lutar contra o que já desabou. A mente, até então exausta, tentando sustentar o antigo, começa a reconhecer que parte da dor veio do esforço de manter vivo algo que já tinha morrido dentro de você. A luz surge como a constatação de que o sofrimento não veio da mudança em si, mas da resistência a ela. E essa percepção muda
o terreno interno. Os estoicos ensinavam que a vida só pode ser reconstruída quando paramos de exigir que ela seja como antes. A luz aparece exatamente quando você percebe que não tem mais por que defender a identidade antiga. Ela cumpriu seu papel, ela serviu até onde podia. Ela se desgastou naturalmente. O que dói não é deixá-la ir, é o desejo inconsciente de permanecer em um lugar mental que já não existe. Nesse momento, a clareza se manifesta de forma inesperada. Um pensamento simples, porém decisivo. Você não precisa recuperar quem era. Precisa descobrir quem pode se tornar. Essa mudança de eixo é o princípio do renascimento. É a aceitação de que a queda não foi destruição, mas abertura. A percepção de que a instabilidade emocional não é fracasso, mas transição. A luz estoica é, acima de tudo, um reconhecimento. Você não está quebrado, está sendo refeito. A partir dessa percepção, a mente ganha um primeiro ponto de apoio. Não é muito, mas é suficiente. Você começa a notar que o vazio que antes parecia ameaçador, agora contém espaço. Que o silêncio não é punição, mas terreno fértil. Que a ausência da identidade antiga não é abandono, mas libertação. É nesse exato ponto que a filosofia estoica se torna viva. Quando oferece estrutura sem ilusões, força sem ruído, clareza sem euforia. A luz não promete facilidade, ela promete direção, um caminho sólido, mesmo que estreito, que conduz ao renascimento interior. Ela mostra que sua tarefa não é lutar contra a dor, mas entender o que ela está ensinando sobre quem você se tornou e quem já não precisa ser. Os estoicos chamavam esse despertar de retorno à razão interna, o momento em que a mente para de correr atrás do que perdeu e começa a construir com o que tem. Aqui nasce a primeira verdade transformadora. Você não renasce quando tenta parecer forte. Você renasce quando finalmente aceita que não precisa provar nada para ninguém. A reconstrução começa no silêncio, porque é nele que você deixa de atuar para o mundo e começa a existir para si mesmo. A luz estoica é a confirmação desse processo, a sutil certeza de que, apesar de tudo, algo dentro de você ainda está disposto a continuar. É a partir dessa pequena claridade que a virada interna se tornará possível. A virada interna não acontece de forma grandiosa. Ela não é marcada por um gesto dramático, nem por uma decisão que muda imediatamente o rumo da vida. Ela se manifesta como uma reorganização silenciosa da mente, um deslocamento quase imperceptível que altera sua postura diante de si mesmo. Depois da luz estoica, surge um tipo novo de compreensão. Uma percepção calma de que você não precisa reconstruir tudo de uma vez, mas precisa reconstruir a si mesmo com honestidade. A virada acontece quando você percebe que a dor não é mais o centro da experiência. Ela continua ali, mas perde o poder de ditar sua narrativa. A mente, antes dominada pelo peso e pela confusão, começa a recuperar a capacidade de enxergar nuances. Você passa a distinguir o que é medo do que é apego, o que é cansaço do que é ausência de propósito, o que é perda do que é libertação. Essa diferenciação marca o início da maturidade emocional necessária para o renascimento. A virada interna não exige força bruta, ela exige presença. É o momento em que você finalmente para de fugir da própria vida interior. Você contempla o que sobrou depois da queda e, em vez de lamentar o que se perdeu, começa a perceber o valor do que permaneceu. Existe algo dentro de você que resistiu, algo que não se quebrou, mesmo quando a estrutura antiga desmoronou. É esse núcleo silencioso que se torna a base da reconstrução. Aqui nasce um tipo diferente de responsabilidade. Não a responsabilidade pesada, marcada por deveres e autocobrança, mas a responsabilidade serena de quem entende que a própria mente é um território que precisa ser cultivado com disciplina e sensatez.
Os estoicos afirmavam que a verdadeira força não é a que enfrenta o mundo, mas a que organiza o próprio interior. É isso que começa a acontecer agora. Você reorganiza a si mesmo a partir do essencial. A virada interna se manifesta em pequenos gestos invisíveis. Uma conversa que antes drenava sua energia já não tem o mesmo impacto. Uma memória que antes feria agora apenas passa. Um pensamento que antes o desestabilizava perde força. Essa mudança sutil revela que a mente está se reconfigurando. Ela não é mais dominada por impulsos, hábitos e padrões antigos. Ela começa a responder com mais clareza, mais sobriedade, mais discernimento. A partir desse ponto, você percebe que não está mais tentando voltar a ser quem era. Está se afastando dessa ideia. Com tranquilidade, algo dentro de você se alinha com a verdade. O renascimento não é uma reconstrução da identidade antiga, mas a construção de uma nova, mais coerente, mais lúcida, mais fiel ao que você se tornou. A virada interna é o momento exato em que a transição deixa de ser apenas dor e começa a ser movimento. O mais importante é que essa virada é silenciosa. Ninguém vê, ninguém percebe. Não há aplausos, não há testemunhas. Mas é nesse silêncio que você se torna alguém mais inteiro. O que antes parecia desalento, agora se transforma em espaço. O que antes era caos, se transforma em possibilidade. A partir daqui, a reconstrução deixa de ser um conceito abstrato e começa a se tornar um processo real. É esse terreno, já mais firme, que permitirá a aplicação prática estoica que virá a seguir. A reconstrução interior não acontece por força de vontade isolada. Ela nasce da aplicação consistente de uma prática interna capaz de reorganizar o que antes estava disperso. Depois da virada interna, você finalmente está em um ponto onde pode agir sem desespero, sem pressa, sem a ânsia de corrigir tudo ao mesmo tempo. A prática estoica entra aqui como um método de alinhamento, não como um conjunto de tarefas. A técnica essencial desta etapa é simples na forma, profunda no impacto. Separar, com lucidez, o que ainda vive dentro de você do que já morreu. É um exercício mental, silencioso, porém decisivo. Os estoicos chamavam isso de distinção, uma habilidade que permite à mente reconhecer o que é útil, o que é verdadeiro e o que ainda tem força, enquanto abandona com sobriedade tudo aquilo que se tornou apenas peso emocional. A prática começa com um gesto interno. Observar, sem julgamento, o que permanece. Pensamentos, crenças, desejos, medos, impulsos. Você não tenta mudar nada no primeiro momento. Apenas olha. A observação cria um espaço novo, onde você consegue enxergar o que antes estava misturado. Aos poucos, a mente começa a diferenciar as vozes que ecoam dentro de você. Algumas trazem clareza, outras carregam ruído. Algumas expressam valores profundos, outras apenas repetem padrões antigos. Em seguida, a prática avança para o segundo passo: identificar o que ainda tem vida, o que ainda faz sentido, o que você quer levar para a pessoa que está se tornando, o que contribui para a sua estabilidade, sua maturidade, sua lucidez. Esses elementos precisam ser preservados. Eles são as sementes da nova identidade que está emergindo. Depois, você confronta a parte mais difícil: reconhecer o que já morreu. Isso inclui expectativas que não correspondem mais a quem você é, histórias que serviram para protegê-lo, mas agora limitam seus movimentos internos, padrões emocionais que se desenvolvem por hábito, não por necessidade. Há também relacionamentos internos, papéis, medos, promessas silenciosas, que já cumpriram sua função. Identificá-los não é um ato de rejeição, mas de respeito pelo ciclo natural da vida emocional. A prática estoica exige coragem para não ressuscitar o que não tem mais lugar. Exige disciplina para não romantizar
O passado exige honestidade para admitir que algumas dores persistem apenas porque você insiste em mantê-las como parte da própria identidade. A reconstrução começa quando você decide deixar de carregar aquilo que a mente conservou apenas por costume. O exercício final é o passo interno silencioso. Em um momento de pausa, você respira profundamente e visualiza a nova estrutura que está sendo formada. Não é uma imaginação fantasiosa. É uma percepção real de que agora existe espaço para algo novo crescer. Você permite que o velho se afaste, sem luta, sem nostalgia, e afirma internamente, com sobriedade, que a partir daquele momento, tudo o que permanecer será apenas o que serve. Essa prática não cria uma mudança visível de imediato, mas inicia um processo de reorganização mental profundo. A mente passa a operar com mais clareza. O corpo responde com menos tensão. A sensação de peso diminui. O espaço interno aumenta. O silêncio deixa de ser um abismo e começa a se tornar um território fértil, onde a nova versão de você poderá ser construída com firmeza. A partir daqui, tudo o que você fizer terá direção. E essa direção será sólida, porque nasceu de dentro, sem pressa, sem espetáculo, sem a tentativa de impressionar o mundo. Apenas verdade. A consolidação começa quando a prática deixa de ser um esforço consciente e passa a se tornar um modo de existir. É o momento em que a mente, antes instável, começa a adquirir forma. Nada grandioso acontece. Não há um instante de glória. O que surge é uma sensação discreta de organização interna, como se cada pensamento encontrasse seu lugar, sem exigir da sua energia mais do que o necessário. A estabilidade que nasce aqui não é ausência de emoção, mas ausência de confusão. Você começa a perceber, com nitidez, que aquilo que antes ocupava espaço demais já não participa da sua vida interior. O que morreu, de fato, ficou para trás. E o que permaneceu, permanece com um propósito. As antigas narrativas, antes tão ruidosas, perdem o tom. Elas ainda podem surgir, mas não dominam mais o curso do dia. Não comandam suas escolhas. Não distorcem a percepção que você tem de si mesmo. Nesse ponto, você nota um fenômeno silencioso. O retorno da força. Não é a força do impulso, da bravura exagerada ou da resistência rígida. É uma força madura, que nasce da clareza. A mente começa a confiar em si. Aquele núcleo interno que resistiu durante a queda, agora se expande. Ele se torna eixo, estrutura, referência. Cada movimento que você faz dentro de si encontra apoio nessa base nova, construída com paciência e verdade. A consolidação também traz uma mudança na relação com o silêncio. O silêncio que antes parecia ameaçador, agora se transforma em um lugar de repouso. Ele não exige respostas imediatas, não provoca angústia, não amplia a sensação de vazio. Ao contrário, ele acolhe, ele revela nuances que antes estavam escondidas pela agitação mental. Ele se torna um espaço onde você pode se reorganizar sem pressa. A psicologia profunda descreve essa fase como o início da integração. A mente deixa de operar em conflito e começa a funcionar como um organismo unificado. Suas partes internas, antes desalinhadas, agora convergem para um movimento único. Seus pensamentos não disputam terreno. Suas emoções não lutam entre si. Sua energia deixa de se dispersar. Esse alinhamento cria uma estabilidade que não depende de circunstâncias externas, porque nasce da clareza da sua própria organização interior. Os estoicos chamavam essa etapa de firmeza adquirida. Uma firmeza que não é rigidez, mas consistência. Você já não reage ao mundo com a fragilidade de antes. As situações deixam de acionar respostas automáticas. O peso não encontra mais espaço para se instalar. Há discernimento antes de cada decisão. Sobriedade antes de cada reação. Lucidez antes de cada palavra. A vida deixa de ser um combate interno e passa a ser uma construção contínua. É nesse ponto
que a nova identidade começa a ganhar forma, ainda não completa, ainda não totalmente definida, mas já suficientemente sólida para sustentar seus próximos passos. Você não se sente mais em transição. Sente-se em formação. Uma formação que nasce de dentro, não das expectativas externas. A consolidação é o momento em que você, pela primeira vez em muito tempo, sente que está no próprio eixo. Nada definitivo, mas real. Nada espetacular, mas preciso. Essa estabilidade é o alicerce para o estágio seguinte, onde a nova identidade deixa de ser uma promessa e, finalmente, se torna uma presença. A nova identidade não nasce de uma decisão isolada. Ela emerge como consequência natural de tudo que você atravessou. Depois da queda, da luz, da virada e da prática, algo dentro de você muda de forma definitiva. Não há espetáculo, não há revelação dramática. Há apenas a constatação silenciosa de que você já não pensa, sente ou reage como antes. A nova identidade é a integração de tudo que você compreendeu sobre si mesmo no percurso. Ela aparece primeiro como postura, uma postura mais estável, mais centrada, mais sóbria. Você percebe que não precisa provar nada, não precisa se defender, não precisa mascarar fragilidades. A antiga necessidade de controlar a percepção dos outros desaparece. Em seu lugar, surge uma maturidade que não exige reconhecimento. A nova identidade vive para dentro, não para fora. Ela se apoia na clareza e não na performance. Esse novo modo de existir é marcado por um tipo de discernimento que você não tinha antes. Você distingue com facilidade o que merece sua energia do que apenas consome sua paz. Reconhece quando uma situação exige presença e quando exige distância. Sabe identificar o que alimenta sua mente e o que apenas desperdiça sua força. A nova identidade opera com precisão, não por rigidez, mas por lucidez. É uma forma de viver que respeita seu tempo, seu ritmo e seus limites. Você também nota que suas emoções mudam de textura. Elas continuam existindo, mas não governam mais sua narrativa. A tristeza não se transforma em espiral. A ansiedade não se torna direção. O medo não define suas escolhas. Cada emoção encontra seu lugar e cumpre seu propósito, sem dominar sua vida interior. Essa relação madura com as próprias sensações é prova clara de que você atravessou o processo inteiro e saiu dele transformado. Os estoicos chamavam essa etapa de reintegração, o momento em que o indivíduo, após limpar, organizar e fortalecer sua mente, retorna a si mesmo de forma mais plena. A nova identidade não é criada por vontade, mas por coerência. Ela nasce quando você deixa de ser movido pelo passado e passa a agir a partir do que é essencial. Cada gesto interno é sustentado por consciência. Cada escolha tem raiz. Cada palavra carrega presença. Um dos sinais mais profundos dessa nova identidade é a redução da necessidade de ruído. Você já não busca distrações para fugir de si. Não precisa preencher todo o silêncio com ocupação. Não sente mais urgência em provar valor. A nova identidade encontra paz no simples fato de existir com honestidade. É uma solidez que não depende de circunstâncias. É uma estabilidade que nasce de dentro e permanece, mesmo quando o mundo se desequilibra. Com o tempo, você percebe que aquilo que antes parecia fim, agora se revela começo. A antiga identidade, menos aquela que desmoronou na queda, menos deu espaço para uma versão sua que não é resultado de medo, condicionamento ou sobrevivência. É uma identidade construída com clareza, voluntária, consciente. Uma identidade que se sustenta, porque foi criada no silêncio. E o que nasce no silêncio raramente se corrompe. A nova identidade não precisa ser anunciada. Ela se manifesta, ela se mostra na forma como você se coloca no mundo, na serenidade que acompanha seus movimentos, na firmeza que orienta suas decisões. Ela é a prova viva
de que renascer em silêncio é possível e muitas vezes necessário. Agora, com essa nova estrutura interna consolidada, você está pronto para o estágio final. O silêncio que encerra, unifica e dá sentido ao caminho inteiro. Há um momento no processo de reconstrução em que já não é necessário dizer nada. A trajetória inteira, menos a queda, a luz, a virada, a prática, a consolidação e a nova identidade, menos converge para um estado interno que não depende de explicações. O silêncio final não é ausência de som, é presença absoluta. É o instante em que você percebe que a transformação não precisa ser anunciada, defendida ou exibida. Ela simplesmente existe. Esse silêncio é diferente daquele que marcou a queda. O silêncio da queda era vazio, uma abertura que assustava, um território desconhecido onde você se sentia perdido. Já o silêncio final é preenchido por uma clareza serena. Ele contém direção, estrutura e maturidade. Ele não ameaça. Ele sustenta. Ele não expõe fragilidade. Ele revela força. A diferença entre os dois é a prova de que você não voltou ao ponto de partida. Você atravessou um processo inteiro e se transformou. Nesse momento, a mente não exige respostas urgentes. Ela não tenta controlar o que virá. Ela não busca recuperar o que ficou para trás. O silêncio final é o espaço onde você reconhece que fez o que precisava ser feito. Não de maneira perfeita, mas de maneira verdadeira. É aqui que você percebe que a reconstrução não é um evento, mas um estado contínuo de presença e escolha. Um modo de existir que se renova diariamente, com sobriedade. Os estoicos valorizavam esse ponto porque sabiam que a maior força não está na reação, mas na estabilidade. No silêncio final, você sente essa estabilidade pulsando de forma discreta. Uma sensação de que, independentemente do movimento externo, existe um eixo interno que não será deslocado com facilidade. Esse eixo não é rígido, mas firme. Ele acompanha a vida sem se dobrar ao caos emocional. Ele responde sem se perder. A síntese filosófica se apresenta sem esforço. Tudo que você enfrentou foi necessário para revelar o que sempre esteve em você, mas precisava ser desenterrado. A queda não foi punição. A reconstrução não foi promessa. A nova identidade não é performance. É retorno. Retorno àquilo que sempre foi essencial, mas que só se torna visível quando o excesso cai, quando o barulho cessa, quando as antigas máscaras perdem utilidade. O silêncio final é o território onde essa verdade se assenta, onde você reconhece, sem alarde, sem interrupção, que está mais inteiro do que antes, mais calmo, mais consciente, mais maduro. A vida não se simplifica, mas sua mente se fortalece. E é essa força silenciosa que sustenta o caminho daqui para frente. A frase estoica que encerra esse percurso é simples e definitiva. Nada que nasce em silêncio se perde com o ruído do mundo. E assim você segue, em silêncio, com firmeza, com profundidade, continuando o processo que ninguém vê, mas que transforma tudo.